Olá, gente, tudo bem com vocês? Vamos lá? Vamos continuar? Eu trouxe uma questão da Einstein 2018, uma questão muito bacana que ela necessita muito da vossa concentração. Então vamos lá, família, todo mundo junto. A bomba de ar para a bicicleta da figura possui 50 centímetros de comprimento, dado muito importante do problema. De um comprimento interno para o deslocamento do pistão. Quando acoplada à câmara de ar totalmente vazia do pneu de uma bicicleta e com o pistão recuado 45 centímetros, medido a partir da base da bomba, a pressão interna do ar será de 1 atm. Percebeu os dados iniciais, não é? Vamos continuar. Quando o ar é injetado sob pressão, em uma válvula tipo Shatter, a câmara de ar, a força exercida pelo fluxo vence a força de retenção de uma mola, abrindo o obturador e permitindo a entrada, como você pode ver em nossa figura. É necessário uma pressão de 1,2 atm. Então eu tenho a pressão inicial de 1 atmosfera e a pressão final de 1,2 atm, para que o obturador da válvula seja aberta, permitindo a entrada de ar em seu interior. Bem legal. De quantos centímetros deve ser deslocado o seu pistão para que isso seja possível, sabendo que ao longo desse meu deslocamento a minha temperatura será sempre constante. Você pode perceber que o exercício me deu o quê? Ele me deu a primeira relação de medida de altura, não foi? De 45 centímetros, e ele pediu, de quantos centímetros você deve deslocar o seu pistão. Vamos começar a brincadeira? Olha só. Para começar essa brincadeira aqui, gente, eu vou fazer o seguinte. Eu vou calcular, neste caso, através da lei geral dos gases, qual é a relação entre o volume. Porque volume é área da base vezes a altura desse cilindro. E eu tenho uma relação de altura, não é? O exercício me deu que a temperatura é constante, me deu valores de pressão para que eu possa estabelecer uma relação entre volume e posteriormente uma relação de altura. Fechamos a ideia, não é? Agora vamos para o quadro, vamos organizar a nossa ideia, olha só. Primeiro eu vou dizer isto, ó, a pressão no início, o volume no início e a temperatura no início deverá ser igual à pressão no fim ao volume no fim, dividido pela temperatura no fim. Você pode perceber que o exercício me falou que a temperatura será sempre constante. Então vamos agora colocar os dados do problema? Me acompanhe, gente, olha que bacana que fica. Ó. A pressão na primeira condição que ele falou, 1 atm. O volume no primeiro momento, como é que eu posso simbolizá-lo? Olha só. Volume dessa região cilíndrica é a área da base vezes a altura. E esta primeira altura eu vou colocar em centímetro, pois eu encontro a resposta também em centímetros, tudo bem? Olha aqui, ó. Então nós temos nesse primeiro momento o valor da pressão e o volume no início. No final, eu tenho a pressão no final, não tenho? Qual será a pressão final que o exercício me disse? 1,2. Você chega aqui, coloca 1,2 e no volume final você tem novamente, olha que bacana, gente, a área da base vezes quem? Vezes esta nova altura na minha segunda situação. Percebeu que exercício bacana? Mais uma vez, a área da base não interfere em minha matemática. Chegando então, olha que legal, que esta minha altura, ela será então uma divisão entre 45 sobre 1,2, que você vai achar essa medida em centímetros. Se você fizer essa divisão tranquila de ser feita, você vai encontrar
37,5 do centímetro. E uma coisa legal acontece nesse momento. Se você olhar as alternativas, você encontra esse valor de alternativa, como alternativa D, não é? Mas você tem que tomar cuidado, família Sinapse, exatamente com a ideia da pergunta do exercício. Esta é a nova altura final. E eu vou repetir a pergunta. De quantos centímetros você deve deslocar o pistão? Gente boa, olha só. Qual era a altura inicial? 45. Nós chegamos em uma altura final de 37,5. Então esse seu deslocamento será a subtração dessas medidas. Olha que legal aqui, tá vendo? Eu tinha a medida inicial de 45 e eu encontrei a altura final, ocorrendo um deslocamento desta subtração. Encontramos então, olha que bacana, 2,5 com 5, 7 centímetros e meio. Eis a resposta esperada no problema. Viu que treino maravilhoso? Tome cuidado, tá, gente? Deveremos, para contemplar a situação, alterar a medida em 7 centímetros e meio e não em 37 centímetros e meio. Bacana? Legal, né, gente? Alternativa que contempla a letra A. Até a próxima!